Bem-vindos a Tóquio, a maior cidade do mundo. Aqui vivem 38 milhões de pessoas em mais de 2.150 quilômetros quadrados. Para efeitos de comparação, é quase 3 vezes a área de Nova York e dezenas de vezes a área de Paris. O Japão é um país de protocolos, processos. Ordem e disciplina fazem parte da cultura japonesa. Mas existe uma certa área na qual o japonês adora contornar, tem uma certa malemolência em meio a toda essa rigidez e essa disciplina que é tão característica deles. Tóquio também é a cidade do jeitinho japonês, de uma forma que você nunca imaginou. Apertem os cintos, porque hoje eu vou mostrar para vocês o lado mais sombrio da sociedade japonesa. Shinjuku é o bairro mais caótico de Tóquio. Arranha-céu para todos os lados, luzes neon. A estação de metrô mais movimentada do mundo é aqui. A quantidade de pessoas que estão passando aqui atrás de mim dá para ter um pouquinho da noção que é essa loucura de vida noturna. E bem atrás de mim está o epicentro de tudo, Kabukicho, o distrito da luz vermelha de Tóquio. Kabukicho é o reduto da solidão vendida, da juventude perdida e do prazer negociado. Do Japão que finge que não vê. Aqui, nas ruas iluminadas, tudo está à venda, exceto a verdade. Os bares muitas vezes não têm nome. Portas só abrem para quem já conhece. Menores de idade tentam parecer adultos e adultos fingem que são inocentes. Gente demais para pouco espaço. E ainda assim, cada um mais sozinho do que o outro. Aqui a escuridão não vem do fim do dia, ela vem de dentro. Aqui no Japão é como dizem, criada a lei, criada a brecha. E o exemplo perfeito disso é o pachinko, o cassino que não é cassino. Afinal de contas, aqui no Japão, cassino é estritamente ilegal. Apostar dinheiro também não pode. Mas aí você me pergunta, como que é possível, já que apostar dinheiro e jogar no Japão é ilegal? É um cassino? Na teoria, não. Na prática, óbvio que sim. E é por isso, meus amigos, que eu vou colocar vocês aqui agora, vou mostrar um pouquinho para vocês por dentro de como é que é esse inferno chamado pachinko. O pachinko, à primeira vista, lembra um pouco o pinball. Você compra bolas metálicas, que funcionam como fichas. Ao jogar, você pode ganhar mais bolas, como se fosse um prêmio. Só que essas bolas não podem ser trocadas por dinheiro dentro do pachinko. Ao invés disso, você troca por itens do dia a dia, desde brinquedos a comida. E aonde está o pulo do gato? Ao lado de cada pachinko existe uma loja que compra seu prêmio por dinheiro vivo. As leis no Japão são extremamente antigas e os processos super burocráticos. Então é muito mais fácil você criar contornos pela lei do que de fato mudar uma lei. Aí você deve se perguntar, pô, mas o governo não sabe do pachinko? É óbvio que sabe, mas ele não faz nada a respeito por uma simples razão: dinheiro. O pachinko movimenta mais de 200 bilhões de euros por ano, mais do que a indústria do cinema e dos parques temáticos juntos. Não é um jogo qualquer, é o vício nacional. O Japão tem uma das maiores taxas de dependência em jogos de azar do mundo. 3,6% da população é considerada viciada e 80% desses casos são por causa do pachinko. Muitos jogadores passam horas nessas máquinas, gastando tudo que tem e que não tem. Existem histórias de pessoas que roubaram dinheiro da família, desviaram dinheiro do trabalho, tudo para continuar jogando. O envolvimento da máfia por décadas foi controlado pela Yakuza, a máfia japonesa. Mas com o passar dos anos e com as leis mais rígidas, acabou que no final das contas, o pachinko, pouco a pouco, foi se desligando do crime organizado. Mano, o som aqui dentro é
insano. Eu vou tirar o microfone depois para vocês verem, mas a quantidade de barulhos que as máquinas fazem, as bolinhas também, tac, 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 tudo isso com a quantidade de barulho de todos os cantos e a expectativa de talvez você poder ganhar, eu acho que isso deve gerar um pico de dopamina falsa que deve ser uma coisa difícil de você viver sem depois que você é viciado. Tirei o microfone. E aí, vocês estão conseguindo escutar de boa? Mano, é o inferno. Pra mim, essa é a definição de inferno esse lugar aqui, velho. Yeah, we are recording? on. Yeah, we are on. Okay. Hello, Brazil, huh? Yeah, Brazil. Brazil, okay. Yeah. It's 10:30 and this guy wanna do an interview on me, huh? What is your opinion on pachinko and Japanese society, the effects on it? It's a kind of gambling place that you can make lots of money in a short time. So if you are good at pachinko, then you can make a lot of money in a short time. That's what I'm saying. But usually, like 90% time, you lose money. So what we call, unless you are a good pachinko or you are very good at it, you shouldn't go there. So what I'm saying is that if you are stressed up, you know, some people go to gambling places like pachinko places, but I recommend sex shops like Soplans or Fashion House and all other kinds of things, you know, so that you don't lose money. Now in gambling, you might lose money. We got like horse racing and pachinko and bicycle racing and motorcycle racing. We got all those kinds of things, but most likely you lose money unless you put certain amount of efforts to be good at it. E o vício a jogos de sorte e azar começa bem cedo aqui. Aqui em toda esquina você encontra essas máquinas de grua, todo lugar. Aqui ó, do outro lado da rua, a mesma coisa. Não é incomum você ver crianças, meninos realmente de poucos anos de vida, tentando jogar, colocando a moedinha. E você pode até me chamar de talvez dramático, que isso existe em todo lugar. Mas a premissa é a mesma. Você coloca dinheiro, aposta que vai ganhar em algo e as suas chances de ganhar são extremamente baixas. E eu sei que a gente tem disso no Brasil também. Mas aqui você tem um por quarteirão. Então, se isso não é uma forma de começar a iniciar a juventude cedo nessa dinâmica de sorte e azar, eu não sei. Vou falar uma coisa com vocês. Ordem e disciplina serve só até umas horas aqui no Japão. Quando o assunto é jogo, claramente o governo decide ignorar pelo seu próprio bem. A verdade é que drogas e alcoolismo não são o maior problema aqui no país. O vício em pachinko, sem sombra de dúvidas, é o maior problema do adulto aqui no Japão. Acho que já deu para ficar claro que o Japão é um país de luzes e sombras, de contrastes que muitas vezes parecem contradizer essa que é uma cultura de tanto respeito, mas que também é uma cultura dos fetiches mais bizarros que vocês podem imaginar. Atrás de mim eu tenho uma loja de 9 andares com todos os tipos de brinquedos e fetiches dos mais loucos. E eu tenho certeza que alguns deles vão deixar vocês com nojo. Uma coisa que chama muita atenção aqui no Japão é a
exageração do que pode parecer para muitos uma imagem mais infantil. Inclusive, existem várias teorias que dizem que uma das principais razões pela taxa de criminalidade sexual no Japão ser tão pequena é porque o potencial predador, ele consegue usar... A chuva apertou aqui, viu? Ele consegue usar essas imagens, esses animes, da forma que ele bem entender, né? E tem lojas aqui como essa que ajudam ele a, de certa forma, ganhar oxigênio e fazer o que ele quiser, ao invés de levar para o mundo real e cometer um crime. Bom, e deixando claro que o sexo não tem nada de errado, fetiches tampouco, mas é, no mínimo, questionável alguma das coisas que vocês vão ver aqui. Eu vou colocar vocês aqui, porque obviamente não se pode filmar, e bora lá. À primeira vista, pode parecer uma loja comum, mas à medida que a gente vai entrando, dá pra ver que vendem alguns objetos que, bom, lembra isso aí que vocês estão vendo. É sempre estampando personagens da cultura anime. E quanto mais a gente anda, mais você começa a ver coisas bizarras. Outro exemplo são essas almofadas que parecem na real uma tampa de privada, só que você veste essa almofada com uma capa que tem ali, por exemplo, o seu personagem anime favorito. E ele tem um formato feito para você colocar o rosto ali bem no meio. Enfim, e você consegue também comprar as partes exatas que você quiser, ou até mesmo esse tipo de boneca aqui que fala e que tem uma aparência... Bom, deixa para vocês dizerem aí nos comentários o que essas bonecas parecem. Mas se tem o ápice da bizarrice dos fetiches japoneses, são as maquininhas de calçada. E vocês não sabem, o mais louco é que quanto mais suja, mais caro. Como vocês podem ver aqui, essas que chegam a custar R$80, ou algumas mais premium, seja lá o que isso quer dizer, que custam R$160. Enfim, uma loucura. Okay, what's the question, man? So, you were saying earlier today that Japan is safe because of how Japanese... Oh, yeah. Okay, Like, so... tell us, Okay. walk us through it. Okay, there's a theory where actually it's a fact that the reason Japan is a safe country and it is the reason Japan has such a low crime rate is not because Japanese people are considerate to other people or not because Japanese are civilized, but because we have all kinds of sex shops around all over Japan. So if you go in there, maybe you know this lady is gonna treat you very warmly, and after you finish it, after you come, you feel happy and peaceful. So usually, happy and peaceful men do not commit crime. Sounds about right. So that's the reason the crime rate is low in this country. Now there is actually a survey done in New York. They built a sex shop in one area. Okay. I can show you my source. Anyway, in 1 month, there was a 33% reduction of sex crime rate Really? around that precinct. So Wow. it's proven fact. So if you put a sex shop in a big city, then that's gonna lower the sex crime rate. So it's a good thing, you know. No meu vídeo de Osaka, a gente aprendeu que a prostituição é ilegal no Japão. O que nós chamamos de prostíbulo, lá opera disfarçado de casa de chá. Mas andando pelas ruas menos movimentadas de Kabukicho, a gente vê os famosos soap baths, também conhecido como banhos de sabão.
Na teoria, é um lugar onde você vai para tomar um banho com uma mulher. E é um tipo de estabelecimento que oferece esse serviço exclusivamente para homens. Você vai lá para tomar um banho, talvez o banho mais caro da sua vida, mas essa é uma das formas no qual esse tipo de atividade ilícita acaba se tornando parte da economia do Japão. E se os banhos de sabão oferecem esse serviço só para homens, meus amigos, existe um tipo de estabelecimento dedicado para as mulheres que é igualmente peculiar, mas ainda mais sombrio: os host clubs. Andar por Kabukicho é garantia de cruzar com placas, outdoors e até caminhões com fotos de homens acompanhados de número 1, 2, 3. Esses são os rostos mais valiosos dos host clubs. Esses lugares que parecem ser um bar, mas estão longe de ser um bar qualquer. Aqui, as mulheres pagam fortunas para beber e conversar com homens treinados para criar a ilusão perfeita de romance e conexão. Eles elogiam, escutam com atenção, lembram de detalhes da vida, mas é óbvio, eles só estão querendo fazer com que cada cliente se sinta única. E isso é parte do show. Um caso emblemático foi da menina Riri, de 19 anos, que acumulou uma dívida de 1,6 milhões de dólares em 2 meses. E quem são essas mulheres que pagam tanto dinheiro? Em sua grande maioria, elas também trabalham na noite. São garotas de programa e acompanhantes da própria região. Elas ganham dinheiro oferecendo prazer para desconhecidos e gastam tudo com homens que só fingem se importar. No final das contas, é um paradoxo cruel: vender afeto para sobreviver e depois pagar caro por uma ilusão ainda mais vazia de amor. Do lado de fora dos clubes, os rankings mensais revelam tudo. Quanto mais um host arrecada, mais alto ele sobe e mais desejado ele se torna. O maior de todos, Roland, o autoproclamado rei da noite. Sim, é isso aí. Esse é o Roland. Você não tá vendo errado não, é esse cara. Chegou a faturar mais de 40 milhões de ienes por mês só vendendo atenção. Hoje, ele é empresário, dono de restaurante, virou uma marca, uma celebridade. Pois bem, exatamente aqui onde eu estou se tornou um dos lugares mais problemáticos de Tóquio para a prefeitura. Aqui acontece um fenômeno que se chama Toyoko Kids, que são as crianças, jovens de 18, 17, 16 anos, vêm para cá e passam todo o dia aqui, verdadeiramente como mendigos. A diferença é que os Toyoko Kids basicamente tem celulares bons, tem acesso à internet, porque aqui tem Wi-Fi grátis. Então, são de certa forma como se fossem mendigos modernos. E muitos deles, inclusive, monetizam através da internet, do TikTok, essa própria indigência nas ruas. É um problema que tem sido falado durante muito tempo. Tanto é que hoje, como a gente pode ver ali atrás de mim, tem vários policiais, mas ontem o cenário estava muito feio. Inclusive, consegui falar com uma menina e as histórias que você escuta são as coisas mais surreais, as coisas mais tristes que você pode imaginar. Desde crianças que estão fugindo de lares quebrados, de abuso dos pais e, em muitos dos casos também, de pais ausentes. Aqui não existe adulto que olha por você, aqui quem dita as regras é a rua. ここにはどのぐらい頻繁に来ます？ここに東横、はい。歌舞伎町5年生で4年前からずっと東横界隈にいて今もずっとにいます。だから5年経ちましたで、はい、いつもサイレでいつも what? パキってます。 You saw her tongue, right? Yeah, so it's kind of her way of expressing herself. で私は、はい、ホストも面校も行かないので無職で
ホストも面コンも行かないので、 She doesn't go to 無 host 職 club. で無職です。お金はどうやって稼いでるんですか？お金は、コンカフェ時代のお客さんとはいはい。風俗のお客さんと Okay, で so- 系統変えて Okay, キャバ嬢をしてました。風俗は何の風俗ので働いていました？ What kind of sex shop are デ you リ working デリソップ for? もうコールガールは辞めましたか？やめました。夜職。Okay, どれぐらい長くコールガールをやってましたか？私は5年間夜職して、はいでそこで結婚したんですけど、はいバツイチになりました。 Okay, 誰と結婚したんですか？ Okay, そうなぜコールガールデリバリーヘルスで働くようにしたんでなぜデリバリーヘルスで働いたんですか？親が、はいネグレクトで虐待を受けられたからです。 Okay, 具体的にはどういうことをされたんですかね？地下室にいられたり、はい殴られたり、 Okay. お父さんから性行為を受けられてました。いつの話ですかそれは？幼少期の頃の When she 小 was 学 a childhood, in her childhood, like 幼稚園、小学校。そうでそこから施設に預けられて、 Okay. で施設でどのぐらいいたんでしょうか4年間5年間いました。でその後どうなったんですか？その施設から出たんで後おすか？母さんが元ゆる職でキャバ嬢ナンバー1でスナックのママでスナックのママしてました。 And でそれから親に引き取られてママも捨てたんですか？いつでしょうかそれは？小学校の時小学校の時。小学校何年生の時ですかね？ 1年生の時そこから養護施設に預けられて、 Okay. So she was- そこからそれはどのぐらい長い間いたんですかね？ 10年間以上20年間以上10年間以上、はお父さんがしゃぶ中でヤクザなので、はい。そこから会ってないです。施設行ってから施設はどのぐらい長い間いたんですか？ 4年間5年間、 Okay. なので私は幼少期の頃から Okay. ちなみに今何歳ですか？ 21歳 Okay. 22歳の年いつからじゃあここに来るようになったんですかね？ 17歳そう、今帰るところあるんですか？ある。 Okay, so where are you staying at right now? 友今達の家か、ここに来るのはどのぐらい頻繁に来ますか？しょっちゅう新宿にいる時はいつも毎日来てます。それはなぜ来るんですか？ I'm asking why. 私の名残の故郷だからです。で、ここで友達がいるわけですね。はい。 There are many friends. So she is real Toyoko kids. I'm surprised. Yeah. Real one. So basically, she is staying at her friend's house, but she likes to come here. So 今は仕事はしてないんですか？してない、無職。 She doesn't have a job right now. 精神疾患なんで。 Okay, so 障害があります。 okay, she has a mental problem. 今なんか薬は飲んでるんですか？は What い。 kind of 精神 medication? 科の薬です。そう、薬飲むと調子がいいんですか？はい。安定します。他に何かare there anything あ you と want? 不眠症で、う Okay. つ重症で、境界性パーソナリー障害。 And 不眠症の後何がありましたっけ？境界性パーソナリー障害と、はい。うつ重症度とパニック障害。 Okay. E sem qualquer tipo de amparo, esses Toyoko Kids, muitas vezes o destino é o mesmo, que é terminar na mão de aliciadores, de traficantes e tentam terminar fazendo algum dinheiro nas casas de massagem ou então talvez nas casas de host, aqui também que a gente já falou. Mas as minhas pesquisas me mostraram que é um problema estrutural. E quando eu digo que é um problema estrutural, é que muitas vezes essas crianças, né, não têm nenhum apoio porque os pais estão sendo consumidos lentamente nos escritórios. Eles estão trabalhando até o último gás, trabalhando até realmente morrer de tanto trabalho. E aí que entra o karoshi.
Repito, cada caso é um caso, mas não é exagero dizer que quando falta auxílio, o que as crianças, o que os filhos vão fazer se eles não têm nenhum tipo de suporte? E um contraste que eu acho extremamente triste é que enquanto no Brasil a gente tem aquela brincadeira, aquela cultura de sextou, onde ninguém trabalha depois de sexta-feira, meio-dia, aqui no Japão, quanto mais você trabalha, mais você é bem visto. Se você sai antes do chefe, você pode muito bem estar com os dias contados. Isso é extremamente mal visto. O Japão é conhecido por sua disciplina, tecnologia e trabalho duro. Mas por trás dessa eficiência existe um segredo sombrio, o karoshi, ou a morte por excesso de trabalho. E a verdade é que milhões de japoneses passam suas vidas presas em rotinas insanas, trabalhando 12, 14 ou até 16 horas por dia sem descanso. Muitos dormem apenas algumas horas antes de voltar para o escritório, até que um dia simplesmente colapsam. Nos anos 70, os primeiros casos começaram a aparecer. Funcionários que passaram dessa para uma melhor na própria mesa de trabalho e muitas vezes vítimas de ataques cardíacos ou de AVC. O governo japonês reconheceu o problema, mas ele nunca desapareceu. E talvez parte disso esteja enraizado numa lógica cultural invisível, o Hone e o Tatemae. O Tatemae é a fachada que você mostra para o mundo: compromisso, lealdade, eficiência. E o Hone é o que você realmente sente: cansaço, angústia, vontade de parar. Só que o problema aqui é mostrar o que se sente no Japão é sinal de fraqueza. Então as pessoas sorriem por fora, mas implodem por dentro. A cultura corporativa japonesa trata o trabalho extremo como virtude, e sucesso é passar 30, 40 anos na mesma empresa. Pedir férias? Mal visto. Sair antes do chefe? Vergonhoso. No Japão, dedicar sua vida ao emprego é um sinal de lealdade, mesmo que isso custe a sua própria saúde. E o governo japonês tem tentado mudar essa realidade, e hoje existe um limite de 100 horas extras por mês, o que ainda é absurdo, obviamente. Criaram o Premium Friday. É um programa onde as empresas liberam os funcionários mais cedo na última sexta-feira do mês. Mas poucas empresas aderiram de fato. E um caso que ficou marcado é o de Miwako Sano, uma jornalista que fez 159 horas extras em um único mês e que chocou o país, porque, no final das contas, ela faleceu na própria mesa de trabalho. So if you are working for a big company and some, I don't say all of them, but some companies gonna force you to work long hours, like from 8 o'clock in the morning to 12 o'clock at night. So like, I don't know, 16 hours. So it's a lot. And if you don't like it, then your boss or the manager are gonna punish you for being lazy or something. So it's about education, I think. Japanese people are taught to be obedient to the superiors. Okay. So some don't resist, so they just say yes to Whatever. your boss or manager and keep working until they die. So it's kind of stupid, but many people, like obedient people, are like that. Okay. So my advice to them is just, say no to your company or manager and, get out of, leave that company. And leaving before your boss is really badly seen? Is that a thing? Yeah, I think so. Yeah. Okay, so you have to come before the boss comes. You have to leave after the boss leaves. So it's Japanese tradition in a way. So my brother is working for a big company and he knows that, and he is kind of manager position. So basically he comes late and leave early so that other workers can cope with that kind of problem. So they know that. So yeah, it's a bad culture, but we still have that kind of city
traditions. Yeah. Great. O Japão é um país impressionante, eficiente, moderno, seguro, mas toda essa perfeição vem com um custo alto. Um povo que não fala o que sente, que não chora em público, que não reclama, que mesmo quando tudo está implodindo, eles têm um sorriso no rosto. Aqui, mostrar fraqueza é desonra, errar um pecado, pedir para descansar, jamais. Eles têm menos violência, mais eficiência e mais resultados. Mas também tem mais suicídios, tem mais depressão e tem mais gente sofrendo calado atrás de um sorriso educado. Enquanto isso, no Brasil, a gente fala alto, esperneia, chora, quebra o pau, pede ajuda, erra, tenta de novo. Olha, eu vou falar para vocês, no final das contas, o que eu tiro daqui do Japão é que, apesar de serem mais eficientes, eles estão longe de ser perfeitos. E eu acredito que o brasileiro está muito mais vivo do que o japonês. São dois lados diferentes da moeda. Não tem certo e não tem errado. E você? Qual que é o lado que você escolheria?